meus queridos alunos e minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aula de revisão para avaliação e hoje a nossa aula vai ser do componente curricular matemática. Nós vamos revisar um pouquinho o conteúdo de matemática para a prova. Tá? Eu vou apresentar o vídeo de uma forma um pouquinho diferente. Eu vou primeiro apresentar um pouquinho do conteúdo, dar uma explicaçãozinha do conteúdo, e depois eu mostro a atividade que eu já postei na plataforma e já enviei para o impresso também, que é a atividade que vocês vão fazer, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, como eu já fiz da outra vez, para a gente ver aqui como é que vai se decorrer essa aula. Aqui, vou deixar eu aqui bem no cantinho. Então, nós vínhamos falando sobre o sistema monetário brasileiro, né? Que é o sistema de dinheiro que a gente utiliza no nosso dia a dia. O sistema monetário é composto por cédulas, nós temos cédulas e nós temos moedas. Então, entre as cédulas, nós temos a de R$2, que é a cédula de menor valor hoje, né? Depois a gente tem R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100, que era a cédula de maior valor, né? Mais recentemente, ainda esse ano, em 2020, foi lançado a cédula de R$200, que passou a ser a cédula de maior valor do sistema monetário. Eu nunca vi essa cédula. Se alguém vê, por favor, guarda, que a prof quer ver também, tá certo? Então, aqui eu apresentei para vocês as moedinhas e agora nós vamos, as cédulas e nós vamos ver as moedinhas. Então, a moedinha maior é a de R$1, depois vem 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos. Outra coisa que eu queria lembrar para vocês, o valor ele é sempre representado por R, que é o símbolo de real, no caso, o cifrão, que é aquele S com risquinho no meio, né? Então, o valor, por exemplo, R$1 é 1,00, né? Por que é 1,00? Vamos contar como se fosse que antes do zero é como se a gente estivesse contando até 100, tá? E aí depois a gente continua, e aí depois para frente a gente vai contando, né? R$1, R$2, R$100, R$500, R$1.000, R$1 milhão, né? Mais para trás da vírgula é sempre os centavos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 50 centavos, né? Então, a gente vai representar como zero, por quê? Porque ele não chega a ser R$1, né? Ele não chega a ser 100, vamos dizer assim, porque o R$1, ele nada mais é do que 100 vezes 1 centavo. Então, é 1 centavo, 100 vezes para formar R$1, tá? Então, 50 centavos, ele é igual, como se a gente tivesse 50 moedinhas de 1 centavo para formar os 50 centavos. E assim, igual com 25 centavos, 10 centavos e os 5 centavos. Tá? O 1 centavo, ele deixou de ser usado porque o custo que se tinha para fabricar aquela pequena moedinha de 1 centavo era maior do que o valor que ela propriamente representa no dinheiro. Então, deixou de ser fabricado. Então, vamos lá, né? Agora a prof vai mostrar para vocês como é que a gente vai usar cédulas para compor valores. Então, por exemplo, assim, eu vou na venda e vou comprar, sei lá, um sabão em pó para minha mãe e vou comprar 2 caixas de leite. Aí vai me custar o valor de R$32. Quais são as cédulas que eu vou usar para pagar essa continha lá no supermercado, né? Então, vamos ver aqui. Quais as formas que eu posso usar para representar esse R$32, né? Que eu posso, para compor. Vamos lá. R$32, ele pode ser de que forma? Uma nota de 20, uma outra nota de 10, por quê? 20 mais 10 é igual a 30, mais uma nota de R$2. Então, eu fechei em R$32. Por quê? 20 mais 10, 30. Mais 2, 32. Mas tem outra forma também de a gente usar, né? De a gente representar esse 32, de a gente pagar. Por exemplo, uma nota de 10, então 10 mais 10, 20. Mais 10, 30.
mais 2, 32. Mas teria outras formas também, né? Por exemplo, assim, se eu tivesse uma nota de 20 e duas de 5 e uma de 2, por quê? 20 mais 5, 25, mais 5, 30, mais 2, 32, né? Ou, por exemplo, 20 mais 10 e duas moedinhas de R$ 2, de R$ 1, né? Porque 20 mais 10, 30, mais as duas moedinhas de R$ 1, 32, né? Então, assim, existem várias formas. A prof está aqui apresentando somente um exemplo. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha aqui em outro exemplo. R$ 20. Vamos pensar aqui em R$ 20. Como é que eu poderia, então, representar isso em cédulas, né? Em dinheiro. Vamos lá. Esses R$ 20. Ele pode ser uma cédula de 20. Se eu tiver uma cédula de 20, eu vou usar a cédula de 20. Mas se eu não tiver, eu posso dar duas cédulas de 10. Por quê? 10 mais 10 igual a 20. Ou também eu posso dar 10 mais 5 mais 5. Por quê? 10 mais 5 mais 5 é igual a 20, né? 10 mais 5, 15, mais 5, 20, como o professor já tinha mencionado anteriormente. Então, existem várias formas, tá? Vamos ver um outro exemplo agora. Aqui também a gente lembra que as moedinhas também podem ser usadas, né? Porque as moedinhas também têm seu valor. Então, vamos ver como é que ficaria R$ 10. Como é que eu posso, quais são as cédulas e moedas que eu posso usar para compor os R$ 10? Os R$ 10 pode ser uma cédula de 10, né? Que a gente já conhece. Ou então, duas cédulas de 5, por quê? 5 mais 5 igual a 10. Ou então, eu poderia usar R$ 5 mais uma cédula de 2, porque 5 mais 2 é igual a 7, né? E 3 moedinhas de R$ 1, porque 5, aí mais 2, 6, 7, 8, 9, 10. Fechei os R$ 10 que eu precisava para pagar a minha continha, tá? Agora, nós vamos ver um exemplo só com moedinhas. R$ 1. R$ 1 é uma moedinha de R$ 1. Mas quais outras moedas eu poderia usar para fechar o mesmo valor de R$ 1? Vamos ver? R$ 1, a moedinha. Então, poderia ser o quê? Duas moedinhas de 50 centavos. Por quê? Porque os 50 centavos, como a prof falou anteriormente, quando a gente tem um número depois da vírgula, a gente imagina que a gente tem até 100, né? Então, 50 mais 50 dá 100, ou seja, 50 centavos mais 50 centavos é igual a R$ 1, porque o R$ 1 é como se fosse 100, fechou 100, né? Como se ele fechasse, vamos dizer assim, uma centena de centavos. Deu para entender? É um pouquinho complicado no começo, mas depois vocês vão pegando. Isso também é mais lá para frente. A professora está mostrando um exemplo de como que vocês vão podendo já ir somando e conhecendo o dinheiro que a gente usa, né? Vamos ver outro exemplo aqui. Então, R$ 1 ele poderia ser duas moedinhas de 50, assim como poderia ser quatro moedinhas de 25. Por quê? 25 mais 25 mais 25 mais 25 é igual a 100. E nesse caso, 100 centavos é R$ 1. Vocês entenderam? O R$ 1 é a mesma coisa que R$ 1 fosse igual a 100 centavos. Então, quando eu chegar a 100 centavos, eu tenho R$ 1. Outro exemplo é uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 moedinhas de 10 centavos. Por quê? Né? 10 mais 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 10 vai dar 100. E 100 centavos igual a R$ 1. Entendeu? Deu para entender isso daqui? Então, agora, vamos lá. Eu quero que vocês tentem, tá? Pensem em vocês, pensem em vocês, como é que vocês poderiam, quais as cédulas de dinheiro que vocês poderiam usar para fazer R$ 25? Vou dar um tempo para vocês pensar.
Vamos lá? Conseguiram? Como é que a gente poderia fazer, então? R$ 25. Eu posso ter uma cédula de 20, uma cédula de 5, 20 mais 5, 25. Ou então, duas cédulas de 10, por quê? 10 mais 10 mais 5. 10 mais 10, 20 mais 5, 25. E aí, acertaram? Foi difícil essa? Então, é isso mais ou menos que a prof vai cobrar lá na prova. Então, agora, a prof vai compartilhar com vocês novamente a avaliação, tá? Para eu mostrar para vocês como é que vai ser essa avaliação de matemática. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, e eu abri a avaliação. Então, o padrão, né? Ela vai seguir o mesmo padrão das atividades que a gente já vem fazendo. Então, eu coloquei nesse caso uma situação problema. Vamos lá, eu vou ler junto com vocês, tá? Se vocês quiserem já ir na prova acompanhando, na revisão, desculpa, na atividade acompanhando e fazendo, beleza. Lana foi à floricultura e comprou um vaso de margaridas para sua mãe. O vaso custou R$ 15. Observe as cédulas que a Lana tinha em sua carteira. Então, essa aqui é as cédulas que ela tinha na carteira, tá? Essas cédulazinhas aqui. Quais cédulas ela deverá usar para pagar a sua conta? Para pagar lá a floricultura, o vasinho de flor que ela comprou. Então, vocês vão observar os valores aqui na alternativa A, B, C e D. Vão ver quais cédulas vai compor os R$ 15 que ela precisa para pagar, tá? Vamos dizer que tem que ser exato. Não vai poder voltar troco. Por exemplo, eu dou R$ 100 e ela me devolve o troco. Não. É o valor exato dos R$ 15, ok? Essa é a primeira. Tranquilo? Na prova vai ser parecido com isso, tá? Vamos lá. A segunda questão, a prof fez aqui, ó. Resolva a operação abaixo e marque com um X o resultado correto. Então, a continha que a gente tem ali para resolver tá aqui do ladinho, no quadradinho. E aí, a gente vai fazer, né? Uma coisa que tem que prestar bastante atenção é ao sinal. É uma adição? É uma subtração? Né? O sinalzinho de mais, de menos, para nós não nos confundirmos. Vocês vão fazer a continha aqui, vão somar e depois vocês vão marcar o resultado correto, se é a letra A, letra B, letra C ou letra D. Tranquilo? E agora, por último, é uma situação problema novamente, tá? Então, vamos lá. Leia o problema abaixo e marque com um X a resposta correta. Então, eu vou ler o probleminha aqui para vocês. Júlia tem uma cartela com 15 adesivos para colar no seu caderno. Sua mãe lhe deu de presente mais uma cartela que havia 13 adesivos. Com quantos adesivos Júlia ficou? Aí, nesse caso, nós vamos ter que voltar lá naquela aula, lá do comecinho. Lembra que a prof falou que tem algumas palavrinhas que a gente consegue identificar qual é a operação que nós vamos usar? Se é mais, se é menos, né? Então, nesse caso, ela tinha 15, ela ganhou mais 13, né? Quantos adesivos ela ficou? Então, vocês vão fazer a continha. Pode fazer aqui do lado, tá? Não tem problema. Não, esse espaço aqui já é para vocês poderem fazer. E aí, vocês vão fazer o resultado e vão anotar ali se a alternativa A, B, C ou D é a alternativa correta. Então, na prova também vai ser basicamente isso, uma situação problema, uma situação com operações, com operações, e uma envolvendo a questão ali do sistema monetário e composição de numerais, tá? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar para a prof pelo WhatsApp, por favor, façam isso, tá? E a aula de amanhã, né? Na aula de amanhã nós vamos ter aula de ciências, e aí o vídeo, a professora pegou um vídeo já na internet que tinha uma explicação do conteúdo bem legal. Então, eu tenho certeza que vocês também vão,
achar o máximo, tá? Mais vídeo comigo a gente vai nas próximas aulas, ok? Um beijo, se cuidem e boa sorte, bons estudos. E estudem mais que isso também, tá? Beijão.